Em qualquer lugar do mundo é feita uma seleção de legumes e frutas para ver quais que vão ou não para feirinhas e para os mercados. Isso porque os vegetais são produtos como qualquer outro produto. Os mais bonitos vendem mais. E por isso, aqueles que são mais deformados e caquéticos acabam sendo descartados. O problema é que se um tomate ou uma banana tá perfeitinho, provavelmente é porque nenhum inseto chegou perto, ou o sol não estralou direito, ou alguma coisa aconteceu. Tudo isso significa que a plantinha lá foi cultivada em uma situação de extrema proteção e geralmente com a dose cavalar assim de ácido agrotóxico. Já que os produtos orgânicos crescem do jeito que eles querem, eles são lá à base de sol, chuva e eles acabam ficando mais feinhos. Só que no final das contas, os bonitos acabam sendo os menos saudáveis pra gente. E é isso que você vai entender hoje com várias embalagens no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, o que é essa história de vegetal bonito e vegetal feio tem a ver com o vídeo, né? Bom, acontece que se até os legumes são julgados pela aparência, quem dirá os produtos que vêm em embalagens, né? Alguns são tão bons, mas a parte de fora acaba sendo feia, né? Tem algumas dessas embalagens fora do padrão de beleza que a gente vai falar hoje, então vambora! Em 1993, uma bebida láctea chegava nas prateleiras de todos os supermercados do Brasil, criando uma geração de fãs. O suplagem, eu acho que é suplagem, né? Aí depende do seu estado de espírito. Você lembra? Tá gostando? Grossinho esse suplígio. Grosso é você. Ele é cremoso. Ele não é suplígio, é suplígio animal. Ele era uma mistura láctea, né? Tipo, a base de leite. Que, diferente do Nescau ou Toddy, não precisava de leite para tomar. Era só misturar com água e pronto. Isso porque, além de achocolatado, ele também tinha leite em pó na composição. Aí agora já gostei. Né? Uma reidratação, aquela comida de astronauta. E dizem as pessoas que o trem era bom demais, né? Eu nunca tomei, mas tinha até quem ousava dizer que dava um pau no Nescau. Só que do mesmo jeito que o nome não era lá, essas coisas, né? A embalagem do suplagem, suplá dos pratos também não era muito bonita não, sabe? Assim, bonitinho, né? Tem cara de joelho. Nos comerciais, que por acaso eram narrados pelo Marcelo Taz, tocava um rockzinho no fundo. Mostrava alguns jovens naquela situação cotidiana e tal. Aí o slogan era, pra quem tem fome de vida. Dando a entender que era mais uma coisa descolada e tal, cereal radical. Cereal radical. O interessante do suplá é que apesar dele ser da Nestlé, ele é originalmente da Jamaica e foi lançado em 1976. A Nestlé viu que o produto era interessante e se tornou uma subsidiária da empresa que produz o suplígem, a Ceprod. Só que acabou que tanto o pó quanto a caixinha com a bebida pronta lá no estilo todinho não duraram muito nos anos 2000 e foram tiradas de linha. Só que lá na Jamaica e alguns outros lugares do mundo, o suplagem segue firme e forte e agora é vendido até em latinha, com visual que condiz mais com a bebidinha ali, que diz que era bem boa, né, que prometia bastante lá em 93. Talvez você nunca tenha comprado esse item no mercado, né? Mas eu duvido que no boteco que tinha ali perto da sua casa, na esquina, com os caras assim que viravam o relógio, assim ó, com o relógio com a ponta solta. Acabou. Quantas horas? Ah, tanto. Eu duvido que lá não tinha um T-Top, mas nome bom esse, hein? T-Top, que é aquele doce em formato de teta, sabe? De fantasminha do Pac-Man, não sei, mas enfim, é uma camada de chocolate recheado com uma gelatina ou um marshmallow, tudo segurado por uma base de bolacha wafer. Tipo assim, na verdade é um dos clássicos dos botecos e bares aí do Brasil, né? Que hoje pode ter um gosto duvidoso, mas que na época fazia um sucesso danado entre a molecada. E também você lembra da Maria Mole, Baba? Era meio estranho. Então aquele picolé, aquele sorvete que era uma casquinha assim, e você toma, não é que geladinho, o trem era firme, que estranho. Que nojo. Tinham várias marcas, que inclusive estão no mercado até hoje produzindo essa sobremesa. E nenhum tem embalagem muito bonita. Mas o problema da T-Top é que o nome podia facilmente virar piada entre os amiguinhos da quinta série, né? A T-Top é produzida desde 1996 pela Jazan, que provavelmente lotava o balcão de todos os bares dos anos 90 com as paçoquinhas Jazan e outros produtos. Quem era mais playboy, né? Podia ter experimentado uma versão parecida que a Nestlé vendia no Brasil, que era o Beso de Negra. Só que quem comeu, comeu. E quem não comeu, não come mais. Até porque o doce saiu de linha no ano passado e o nome também ia ser processado muito se ele saísse hoje.
Antes do Listerine dominar o mercado dos enxaguantes bucais, né, dele ficar com aquele ácido sulfúrico na sua boca, você... existia um antisséptico que se dizia ser à base de ervas naturais e além do mau hálito conseguia tratar de gengivite, dor na garganta e até laringite. Você sabe qual que é? Você deve saber, né? Você é velho. É claro que eu tô falando do Anapion, que é mais um que a embalagem faz jus ao nome, né? Eu uso Anapion. Tem um gostinho bom. É sempre bom usar. A embalagem era toda vermelha, quadrada, com uns detalhes em amarelo. Bom, assim, era não, né? Porque ainda é. Porque ainda tá aí e não mudaram o estilo até hoje. Ele é fácil de ser reconhecido. Provavelmente porque justamente por ser tão retrô, parecendo um produto de limpeza ou um veneno contra inseto. Já que se você pegar um Listerine e um Cepacol e pôr um do lado do outro, parece a mesma coisa. Agora, um potão vermelho com a gota gigante ali de sangue no meio, assim, ninguém faz igual, até porque ninguém é tão doido. Eu sou louco. O processo também não era dos mais bonitos. Ao invés de beber direto, a gente tinha que diluir na água primeiro e a cor ficava muito esquisita. O comercial falava que tinha gostinho bom, mas eu acho que esse pessoal aí não deve ter o paladar muito assim apurado não, né? Porque antisséptico e bom não combinam na mesma frase. Eu vou falar agora por vocês, tá? Porque eu odeio esse trem, mas muita gente gosta, inclusive você, Bárbara, adora essa pipoca. Quem de vocês aí não gostava daquela pipoca doce que vendia em qualquer boteco, padaria, mercadinho, borracharia, qualquer lugar vende esse trem. E o bom é que era baratinho, a gente nunca percebeu que era barato, porque a pipoca, assim, nem pesava. O saco pequeno só tinha 20 gramas. Tinham várias marcas, mas a que ficou mais popular nos anos 80 e 90 foi a Aritana, comumente chamada aqui em Belo Horizonte por pipoca do He-Man. Você já ouviu falar nisso aí? Porque se você também chamava ela aí, põe nos comentários que eu quero saber. De 1986, quando começaram a produzir a pipoca doce até 2003, o He-Man tava lá enquanto você degustava a sua pipoquinha, que tinha umas murchas, sem açúcar nenhum, e outras que pareciam ser um prêmio de loteria de tão doce que era. Você gosta mais qual, Bárbara? Qual que é a docinha? E aquela com aquela nota de isopor, você não curte, não? Ah, pois é. O He-Man foi colocado na embalagem pra chamar a atenção da criançada, que ao invés de querer uma pipoca qualquer, ia querer a pipoca do He-Man, né? Aí eles foram geniais. Eu não consegui encontrar informações sobre o motivo deles tirarem as embalagens. Talvez a marca tenha crescido e ficou com medo do problema de uso de imagem, né? Ou talvez só não fazia mais sentido o He-Man. Mas o fato é que mesmo sem o He-Man escrito, eles usaram o mesmo personagem, só que com algumas modificações. Ele parecia mais agora aquele cara do Golden Axe, sabe? Um daqueles três que... Você deve lembrar, você sabe do que eu tô falando. Depois trocaram para o índio, ainda com umas mudanças mais sutis, né? E foi só em 2014 que eles alteraram de vez e elegeram uma criança indígena como mascote. Que ficou bem mais moderno e bem mais bonito, né? Porque vamos combinar, seja a época do He-Man e do índio, a embalagem desses dois personagens era assim, parecia um componente do Carreta Furacão. Ó, vamos licenciar a Carreta Furacão. Mas falando em He-Man, vocês lembram que no final de cada episódio vinha um personagem, né? E quebrava a quarta parede, aquela coisa chique, e dava um conselho? Pois é, então o Nerd Show tem um conselho pra você. No episódio de hoje, nós estamos vendo que várias embalagens são muito feias, mas o que é feio mesmo é você não deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Vamos, gato guerreiro, vamos salvar os pães de queijo dos maus tratos? Produzida desde 1876, a Budweiser é uma cerveja americana que está no mercado até hoje fazendo sucesso. Só que agora sob o domínio da Ambev, que é uma multinacional brasileira. Hoje, a latinha é moderna, bonitinha e tudo mais. Mas antes, ela tinha uma aparência assim... não era muito chamativo, não. A partir dos anos 70, a lata já era até assim, aceitável. Mas quem queria tomar uma cerveja gelada antes disso, teve que olhar bem de perto para ver se essa lata aqui era de cerveja ou de alguma marca de fermento em pó tamanho gigante. Um pouco antes ainda, a lata já chegou a ser dourada, para dar um ar mais granfino ali, né, pro produto. Mas aí ficou parecendo uma lata de óleo importado. Ficou meio estranho assim. Então você, tá bom, vou empinar um papagaio então, vou usar essa lata. E a semelhança só aumenta quando você descobre que o lacre de latinha ainda não tinha sido inventado. Então tinha que furar do mesmo jeito que a sua mãe furava uma lata de óleo, você lembra? Você ia na pizzaria assim, com aquela lata de óleo assim, você furava e tuf! E saiu um monte, era mó ruim. Agora, a primeira latinha da Bud era igualzinho uma lata de óleo de cozinha antiga. Se colocasse uma lisa na frente, eu botava na panela pra fritar um nugget, meu filho. É nugget da Turma da Mônica. Nossa, saudades, viu? Essa outra aqui, então, a mesma coisa com a lata de óleo de carro. Um coquetel molotov, né? Qualquer coisa menos uma lata de cerveja.
O primeiro McDonald's no Brasil foi aberto em 1979 e foi o sucesso que a gente conhece até hoje, né? O sonho de muita gente era conhecer um lanche desses e todo mundo que tinha essa oportunidade dizia que era a melhor coisa do universo. Só que se a molecada desse uma olhada em como eram as embalagens que vinham os hambúrguer no final dos anos 60 e 70, não ia ter bombado muito assim não, sabe? Se bem que a decepção maior tá na hora de ver o hambúrguer mesmo, né? Que não tem semelhança nenhuma com aquela hamburgão da propaganda. Nossa, mas que trem bonito. Aí cai assim... Mas voltando para a embalagem, né? Antes do Ronald McDonald ser o rosto da marca, o mascote era esse senhor hambúrguer vestido de chefe de cozinha, mais feio do que o saco de papel branco. Depois, os pacotes ficaram mais simples, com a logo que já é mais parecido com o que a gente conhece hoje. E nos anos 80, tudo ficou bonitinho, colorido e tudo mais. Antes parecia um saco daqueles que a gente enchia de doce no bazar com o troco que sobrava da mãe, né? Era uma coisa assim, bem tristonha. Mas você lembra de mais alguma embalagem que a gente podia pôr nessa lista? Porque assim, a gente pode fazer uma parte 2, né? Só depende de você me ajudar aí, certo? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, faz o seguinte, ó, deixa o seu like, inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a 2 milhões de inscritos. Tem mais vídeo pra você assistir aqui do lado. Vai assistir, meu rapaz, vai fazer uma maratona aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!